Aleluia. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, queridos. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Quero aproveitar que você está de pé. Abra aí a sua Bíblia, por favor. 2 Samuel, capítulo 23. Se você não está de pé, por favor, fique. 2 Samuel, capítulo 23. Aleluia. Nós vamos ler a partir do verso 8 até o verso 17. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 8. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe e Basebete, filhos de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada naquele dia. O Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Aratita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão. E uma tropa de filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor, e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com o perigo de sua vida, de maneira que não o quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Amém? Tem valente aí? Deixa eu ver. Levanta a mão para eu ver. Tem? Amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Nem que seja pela fé, né? Nem que seja pela fé. Nós diremos que somos valentes do Senhor, porque o Senhor nos chamou para isso. Tem algumas aqui que é a segunda vez que vai ouvir essa palavra, porque quem obedece, recebe primeiro. Aprenda, marca aí no seu caderninho. Quem obedece, recebe primeiro. Amém? Então já compartilhei essa palavra com algumas das meninas que estão aqui hoje, né? Mas quando o pastor me deu a oportunidade, estou até nervosa, irmãos. Acho que eu nunca ministrei na ceia, que eu lembro. Pelo menos que eu me lembro, acho que não. Mas enfim, né? Glória a Deus por isso. E eu falei: Senhor, eu estava com uma outra palavra, mas Deus, Ele tem cada dia mais falado ao meu coração sobre esta palavra, sobre este tema, sobre esta condição que nós, como filhos de Deus, precisamos tomar posse, que somos valentes sim, no Senhor Jesus. De nós mesmos, muitas vezes, né? A vontade é fugir da guerra, não é assim? De nós mesmos, a vontade é sair correndo e falar: Jesus, se vira aí.
mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. Deus tem falado conosco durante todo esse mês, queridos, sobre a questão de dar frutos, não é? O Senhor tem falado conosco que é tempo da igreja frutificar, e eu creio nessa palavra. Então nesta noite eu quero falar um pouquinho com você sobre ser valente na presença do Senhor. O texto aqui está falando sobre homens, né? Mas vou repetir, para quem ainda não sabe, a Bíblia não é um livro machista, isto é apenas uma questão cultural. Então, tanto homens quanto mulheres, jovens, crianças, não importa, você que é filho de Deus, que está aqui nessa noite, nós podemos tomar esta palavra como verdade para as nossas vidas, porque o Senhor nos fez valentes, amém? Glória a Deus por isso. Eu vou contar um pouquinho da história rapidinho, porque eu sei que a maioria conhece, a maioria sabe, mas sempre tem alguém que não sabe, sempre tem alguém que não conhece. Então vou rapidinho falar um pouquinho sobre a história, mas a primeira coisa que eu quero que você pense, né? O que é ser uma pessoa valente? O que você acha? O que você pensa sobre isso? O que é ser uma pessoa valente? Tem uma grande diferença, né? Entre ser valente e ser o valentão, né? Ou a valentona, que é bater no marido, né? Há uma diferença, queridos. Há uma diferença. Então nós precisamos, em primeiro lugar, identificar o que é ser valente. E ser valente, eu entendo que, ao contrário do que muitos pensam, não é aquele que não tem medo de nada. Não é aquele que vai de peito aberto, né? E enfrenta o que vem pela frente. Não. Ser valente é se colocar na posição que Deus nos chamou e realmente enfrentar as guerras que vierem, mesmo quando nós tememos, porque a palavra do Senhor nos diz várias e várias e várias vezes: não temas, não temas. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, né? Não temas. O que significa não temer? Que eu não vou sentir medo? Não, eu vou sentir medo, mas eu posso prosseguir, porque Deus está comigo. Eu posso ir em frente, porque o Senhor, Ele é comigo. Então é isso que nós precisamos entender. Ser valente não significa não ter medo de nada, não significa que nunca nós vamos ter questionamentos, né? Não significa, queridos, que vamos vencer todas as batalhas, mas significa que o Senhor está conosco. O Senhor conhece a minha e a sua limitação. O Senhor sabe de todas as coisas. Então, quando nós falamos sobre igreja, sobre este tempo que nós temos vivido, o pastor estava falando aqui sobre retomarmos, né, algumas coisas. Precisamos mesmo retomar. Precisamos voltar, né, a fazer algumas coisas. E eu sei que quando nós falamos, vamos fazer uma reunião, vamos iniciar um projeto, muitos ainda têm medo. Muitos ainda ficam com aquela dúvida: Senhor, será que já é a hora? Mas eu quero te dizer nessa noite, querido, que o Senhor, Ele está no controle das nossas vidas. O Senhor, Ele tem mais para nós. Então, em nome de Jesus, nesse breve momento que nós vamos falar aqui, eu quero crer que você vai sair daqui convencido que você é um valente de Deus, que você é uma valente de Deus, que embora tudo em volta diga que não é assim às vezes? Embora duvidem de você, já duvidaram de você, irmão? Todos os dias duvidam de mim, e eu não estou nem aí, porque Jesus me chamou, Jesus te chamou. Quem quiser gostar ou acreditar, beleza, né? Quem não quiser, querido, glória a Deus também. Louvado seja o nome do Senhor, da mesma forma. Então que você possa entender o que é ser valente. Vamos voltar aqui para o texto, para a gente lembrar um pouquinho, né? Então quem já sabe vai lembrar, e quem não sabe vai aprender. É assim que funciona, todos juntos nós vamos caminhar aqui na palavra do Senhor. Então quem eram esses valentes de Davi que o texto está falando aqui? Eu quero ir um pouquinho para frente. Voltar para frente não dá, irmãos. Quero ir um pouquinho para frente aqui, 2 Crônicas, capítulo 12. Vamos ler aqui, ó, só o verso 1. Verso 1 e verso 2, depois verso 22. Primeiro, irmãos, perdão. 1 Crônicas, capítulo 12, verso 1 e 2, depois o verso 22.
aí um pouquinho para frente de onde você leu. Então esse texto de 1 Crônicas fala sobre o exército do rei Davi. E o verso 1 e o verso 2 diz assim: são estes os que vieram a Davi, a Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas com o arco. Eram 2 irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Verso 22, porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então, eles vinham a Davi, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Só que nem sempre esses homens foram dessa forma. Eu tenho certeza, você que está aqui, sentado na casa do Senhor hoje, você que está em casa, ouvindo, participando do culto online, eu tenho certeza que nem sempre você foi bonitinho dessa forma que você está aí hoje. Eu tenho certeza, porque eu também não era. Eu tenho certeza que você não era desse jeito. Então, antes destes homens serem valentes, antes de eles fazerem parte desse exército, eles eram homens comuns, e eu digo além, eles eram homens fracassados. O texto vai dizer que eles eram homens, eram vagabundos, eram exilados, endividados, amargurados de espírito, homens sem nenhuma perspectiva. Mas aí, estes homens ouviram uma notícia muito interessante. Olha, Deus levantou um novo rei para Israel. Deus escolheu o filho de Jessé, ele se chama Davi. Samuel já foi lá e já ungiu ele como rei. Deus rejeitou Saul. Davi vai reinar sobre Israel. E aqueles homens decidiram que era hora de mudar as suas histórias. Olha, Israel vai ter um novo rei. Ou seja, é a hora de nós também sermos diferentes. É a hora de nós nos unirmos a Ele. Porque se nós ficarmos do lado dEle, quando Ele for rei, nós também seremos abençoados. Nós também vamos reinar com Ele de certa forma. Eu acredito que esse foi o pensamento deles. E aqueles homens, como eu disse para você, qualquer coincidência, é mera semelhança, Aqueles homens frustrados, endividados, muitos não sabiam mais o que fazer, amargurados, queridos. Amargura de alma mata, tristeza na alma mata. Mas eles viram uma esperança, E eles foram até Davi. O texto que nós lemos de Crônica diz que de todas as tribos se ajuntaram homens até Davi. E eles falaram assim: olha, nós vamos fazer de Davi o rei de Israel. E qual é a proposta, querido, que o Espírito Santo traz para mim e para você nessa noite? Olha, há uma promessa. Há uma promessa. Jesus falou: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar para buscar vocês. Você já ouviu isso? Jesus vai buscar o seu povo, e não vai demorar muito para isso acontecer. E o Senhor espera que eu e você, talvez não mais tão amargurados, talvez não mais tão decepcionados, porque já recebemos a palavra do Senhor, nos ajuntemos a Ele. O Senhor espera que, assim como aqueles homens, eu e você venhamos a dar crédito à palavra dEle. Qual era a garantia que aqueles homens tinham que Davi iria reinar? Me diz, qual era a garantia? Na verdade, nenhuma. Davi não veio de uma família de reis, Davi era jovem. Davi não tinha ainda um exército, porque quando se fala de conquistar reinos, se fala de guerra. Precisa-se de exército. Davi não tinha nada disso, mas Davi tinha
a promessa do Senhor. E Davi também já tinha a unção do Senhor sobre ele. E aqueles homens tiveram fé o suficiente para olhar e entender: ele vai reinar sobre Israel. E nós queremos estar ao lado dele. Nós queremos viver uma vida diferente, num reino diferente, porque a gente entende que se eles estavam endividados, era porque também o seu rei não cuidava bem do seu povo. Então, queridos, nessa noite, você disse que era valente, né? Você disse que era valente, você continua ainda crendo nisso? Oh, glória, aleluia! Valente tem visão de fé, valente enxerga longe, valente enxerga o futuro. Mas para que fazer rede de homens? Gente, nós estamos na pandemia. Para que fazer culto? Valente enxerga lá na frente. Para que ir falar de Jesus lá em outra cidade? Valente enxerga o futuro. Davi ainda não é rei, mas ele vai ser. Jesus ainda não voltou, mas ele vai voltar. E quando o Senhor voltar, o que será que eu e você, como soldados deste exército, como parte da igreja, como parte do corpo, o que será que nós conquistamos para o Senhor? O Senhor tem me incomodado, queridos, com esta palavra, porque um valente, ou uma valente, ele sempre vai lutar ao lado do seu líder pelo propósito de Deus. Sempre ele vai lutar ao lado do seu líder pelo propósito de Deus. E aqui eu te faço uma pergunta: quem é o seu líder? Se você não sabe, você precisa descobrir. Em primeiro lugar, nós temos um líder supremo, né? Um rei dos reis que está sobre nós, que se chama Jesus Cristo. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Eu quero declarar nessa noite que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o Senhor desta igreja. Então nós precisamos entender, em primeiro lugar, Jesus é o nosso líder. Em segundo lugar, quem que é o seu líder? Quem que é o seu pastor? Quem que é a sua pastora? Você precisa saber quem é o seu líder. Porque se você não sabe quem é o seu líder, você não sabe qual é o propósito de Deus para a vida dele. E se você não sabe pelo que você está lutando, por mais valente que você seja, você vai dar murro em ponta de faca. Então você precisa saber, querido, quem é o seu líder. O que Jesus espera de mim e de você, como líder, como rei deste exército, como capitão, como general? O que Jesus espera? Porque se você não sabia, nós estamos numa guerra. O que Jesus espera de nós? O que o seu pastor espera de você? Você já se perguntou? O que o seu pastor espera de você? Porque nós somos muito bons em dizer o que nós esperamos dos nossos pastores. E eu não estou aqui fazendo queixa, queridos, porque se você, como eu disse, acreditar no que Deus tem para mim ou não acreditar, eu vou continuar fazendo da mesma forma. Mas eu quero que você entenda o que o seu líder espera de você. Quem é o seu líder? Pensa aí. Então, diante da guerra, diante da luta, diante da batalha, só um minuto, irmãos. Estou com calor, por incrível que pareça. Nós temos duas escolhas. Isso a própria ciência vai dizer, né? O nosso sistema nervoso, ele se prepara para duas reações. Simples. Ou lutar, ou fugir. Não tem meio termo. Então, diante da guerra, nós temos duas escolhas. Ou lutar, ou fugir. Aqueles homens, eles cansaram de fugir. E quando eles veem que Davi vai ser rei, eles escolhem lutar ao lado daquele homem. Então nessa noite, você tem duas escolhas: ou lutar, ou fugir. O que você escolhe? Mas as coisas na igreja não é do jeito que eu quero. Mas olha, desde que eu aceitei Jesus, nada mudou na minha vida. Eu não sei o que eu espero do futuro. Você tem duas escolhas diante de tudo isso: ou lutar, ou fugir. Aqueles homens escolheram lutar ao lado de Davi. E eles estabeleceram uma aliança com Davi. Eu sempre digo isso, queridos, quando eu vou ministrar, e eu vou continuar dizendo. É muito lindo quando nós cantamos.
Eu tenho aliança com Deus, eu tenho aliança com meu irmão, eu tenho aliança com meu pastor, mas na prática, será que você tem demonstrado desta forma? Então é muito bonito quando nós cantamos, mas a aliança não se quebra, a aliança não se volta atrás. Mas eu entendo que para que haja uma aliança, como eu disse, nós precisamos saber quem é o nosso líder. Nós precisamos saber com quem que nós estamos estabelecendo esta aliança. E aqueles homens ficaram ali com Davi, né? Todo aquele tempo convivendo com ele, aprendendo com ele, aprendendo do Senhor, vendo o que Deus estava fazendo na vida do seu líder. Então a coragem, a força, a determinação que eles tinham em lutar, é porque eles conheciam o seu líder, eles sabiam qual era o plano de Davi, eles sabiam aonde Davi queria chegar, e eles se colocaram à disposição para lutar ao lado do seu líder. A palavra valente, usada nesse texto, a expressão valentes, que tem nesse texto, vem do termo hebraico que significa homem poderoso. Repete aí, igreja, para você não dormir. Homem poderoso. Era um homem fraco? Não, um homem poderoso. Era um homem que vivia chorando, se lamentando? Não, ele era um homem poderoso. Era um homem que duvidava do seu líder? Não, ele era um homem poderoso, nem que seja pela fé. Amém? Essa palavra vem de um termo, né, de uma raiz que significa ser forte, ser superior ou prevalecer sobre alguém. Então, entenda bem, não é para você sair daqui hoje achando que você é melhor do que os outros, tá? Porque você é forte, você é superior, né? Vou pisar naquele incircunciso daquele meu vizinho. Não é isso, queridos. É que nós não temos a dimensão, muitas vezes, de quem nós somos no Senhor. Nós às vezes não compreendemos, e a palavra está dizendo exatamente isso, que aquele homem era poderoso, porque ele aprendeu a ser forte, a ser superior, a prevalecer. Mas lá no começo, quando eles chegaram, eles eram assim? Não. Alguns já eram, né? Alguns já recebiam este nome, mas outros tiveram que aprender com Davi e com seus irmãos. Então o que você não sabe, precisa aprender, ou com o seu líder, ou com o seu companheiro de guerra. Está vendo esse irmão que está aí do seu lado? Ó, olha aí para ele aí, ó. Não pode tocar, abraçar, mas pode olhar, viu, irmão? Olha para ele. Olha, é seu companheiro. Mas eu não vou muito com a cara dele. Que pena, é seu companheiro. E a Bíblia diz que eu tenho que amar ainda por cima. Olha que bênção. Glória a Deus, hoje é noite de ceia. Precisamos amar uns aos outros. É só no dia da ceia que eu tenho que lembrar disso? Não, mas eu estou aproveitando que é dia da ceia e estou te lembrando disso. Nós precisamos amar os nossos companheiros de guerra, de batalha. Então o Senhor, Ele nos mostra, né, nos dá o exemplo destes homens. O texto que nós lemos fala dos valentes de uma forma geral, mas o texto destaca 3 deles. E claro que existem muitos outros. O primeiro que o texto fala, as irmãs que estão grávidas, eu falei isso hoje, vou falar de novo, por favor, não se inspirem. O primeiro era Josebe Bassebete. O nome pode não ser muito bonito, mas o moço era habilidoso. Pensa, queridos, com a sua lança, ele matou de uma só vez 800 homens. Não foi 8, foi 800. É claro que a gente entende, queridos, que o poder de Deus estava sobre eles, isto é óbvio. Assim como o poder de Deus está sobre mim e sobre você. Pelo menos deveria. Porque a palavra diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos é o que atua em nós. O Espírito Santo de Deus. Tem guerras que realmente nós só vencemos por causa do Senhor. Não é pela nossa força, não é pelo que nós sabemos, muito menos pelo que nós achamos. Mas o moço era habilidoso demais.
Esse contexto de armadura de Deus que nós conhecemos, ele é muito moderno, né? Lá no Novo Testamento se baseou-se no exército romano. Aqui nós vemos no texto que não tinham armaduras como a que nós conhecemos. Mas ele sabia muito bem utilizar a sua arma. Qual é a sua arma de guerra? Qual é a sua arma de guerra? Tem muitos que nem sabem. Então, em nome de Jesus, nessa noite, que você conheça qual é a sua arma de guerra. E eu te garanto que a sua arma não é a sua língua. Eu tenho certeza disso. Qual é a sua arma de guerra? Você conhece ela? Você sabe usar? Você tem habilidade com ela? Como que um soldado, como que um guerreiro adquire habilidade com a sua arma de guerra? Treinando, adquirindo experiência. Eu tenho certeza que não foi a primeira batalha que ele lutou. Então cada batalha, em vez de nós sentarmos e chorarmos, Senhor, porque glória a Deus, porque eu venci, Deus está me dando experiência, eu vou vencer a outra também, em nome de Jesus eu vou caminhar, em nome de Jesus eu vou fazer a vontade do Senhor. Então conheça a sua arma de guerra. Se for apenas uma lança, que você saiba usar ela com precisão. Então, em nome de Jesus, querido, você que é valente, você ainda é valente? Levanta a mão aí para eu ver. Você é valente ainda? Glória a Deus. Que você receba do Senhor, do Espírito Santo de Deus nessa noite, a habilidade. Porque nós precisamos ser habilidosos para guerrear as guerras do Senhor, para cuidar da nossa vida, da nossa casa, para exercer o ministério que Deus nos deu. Precisamos de habilidade. Se você é um evangelista, faça com habilidade. Se você é uma intercessora, faça com habilidade. Se você recebeu a missão de limpar a casa do Senhor, faça com habilidade. Precisamos ser habilidosos naquilo que fazemos. Irmãos, por que eu não canto? Porque eu não sei. É simples assim, irmãos. Mas se Deus deu este dom, exercite, se capacite mais, aprenda, explore o dom que Deus te deu, use com habilidade. Precisamos ter habilidade. O segundo se chamava Eleazar. E esse daqui, queridos, ele era perseverante. Você é perseverante? Você tem perseverado em crer no Senhor? Muitas pessoas, às vezes se encontram comigo, com meu esposo, e falam assim, nossa, quanto tempo que eu não vejo vocês, glória a Deus, aleluia, né? Às vezes é até livramento, né, irmãos? Mas amém, glória a Deus. Aí, beleza. Você está lá naquela igreja ainda? Tô, irmão. Parece que até se decepciona, né? Por quê? Você queria que eu estivesse aonde? Deus não me mandou para outro lugar? Mas você mora naquela casa ainda, né? Agora eu tenho que falar que não, né? Não, irmãos, porque Deus me deu uma casa, porque Ele é Deus que faz milagre. Mas uma inconstância. Hoje eu acredito em Jesus, amanhã eu não acredito mais. Hoje eu perdoo o Diego, amanhã não mais. Hoje eu amo a Dama, amanhã não. Inconstância não faz parte do povo de Deus. A palavra do Senhor diz, sede firmes e constantes. Então esse daqui, ele era perseverante. O texto diz que chegaram os inimigos. E aí o que os companheiros fizeram? Deram no pé. O povo fugiu, o povo se acovardou, o povo se deixou vencer pelo medo, pelo temor. Mas Eleazar falou, não, eu não vou deixar isso acontecer. E aquele homem sozinho lutou contra os seus inimigos. E a palavra diz no texto que nós lemos, que ele lutou de tal forma, que a sua espada, deixa eu achar uma espada aqui, irmãos, vai ser essa aqui mesmo, que a sua espada se apegou à sua mão, ou seja, grudou na sua mão. Você já teve alguma coisa grudada no seu corpo? Você já teve essa sensação, sabe? Grudou na mão dele, a espada não saía mais, mas ainda assim ele não desistiu. Ele falou, Deus vai me dar vitória. Então você deve se apegar com a palavra de Deus, a ponto de que as pessoas confundam você com a palavra. Você já pensou por que nós somos chamados de cristãos? Quem lembra por que nós somos chamados de cristãos? E o pastor até citou isso aqui, né? Aqueles homens foram chamados de pequenos cristos, porque as pessoas olhavam para eles e falavam, se parece com Cristo, fala
como Cristo, age como Cristo. Será que eu e você temos nos parecido com Cristo, falado como Cristo, agido como Cristo? Queridos, eu falo para o Senhor, hoje mesmo eu falei: Jesus, tem misericórdia da minha vida, me ajuda, Senhor, porque eu preciso ser melhor. Meu filho falou assim: mãe, o seu cabelo está metade lisa e metade enrolada. Eu falei: é, filho, está metade lisa e está metade enrolada, mas tem um monte de gente indo para o inferno. Eu não estou preocupada se meu cabelo está metade lisa ou metade enrolada. Quanto da palavra de Deus que nós temos vivido, quanto da palavra de Deus que nós temos praticado, quanto da palavra de Deus que as pessoas têm visto em nós, quanto? Então Eleazar falou: olha, eu não vou sair daqui, a minha mão está ferida, a minha mão está sangrando, a espada se misturou com a mão, mas eu não vou sair daqui, e não vai ficar nenhum inimigo de pé, porque Deus me disse que Ele vai me dar vitória. E aí sabe o que aconteceu depois? Vieram lá os bonitos, né? Só para pegar o despojo. E essa aqui é para quem é líder. Vai vir depois aqueles que querem só desfrutar da bênção. Mas sabe o que importa, querido? Que você faça a vontade do Senhor, que você pregue a palavra do Senhor, que você cumpra o seu chamado. Depois que está tudo pronto, né? Ai, chega, né? Ainda quer oportunidade. Oh, glória! Ai, irmão, eu quero oportunidade. Mas na hora de lutar, de orar, de guerrear, de abraçar mendigo, né? De dar conselho para bêbado, na hora de limpar a casa do Senhor, ninguém quer. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, porque nós precisamos ser perseverantes. Precisamos, querido, e não fique chateado não. Quando o seu irmão chegar, reparta o despojo, porque a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber, né? Então reparta o despojo, se alegra com ele, mas não esqueça de quem você é. Quando você estiver no campo de batalha, não esqueça de quem você é. Amém? O terceiro se chamava Samar, e ele era fiel. Oh, queridos, quanto nós temos tido falta de pessoas fiéis. Você é fiel? Que você possa ser, que eu possa ser. Você é leal? Por quanto será que nós somos capazes de suportar? Porque às vezes achamos que não estamos negando a Jesus, porque não falamos isso com estas palavras. Mas quando nós não somos fiéis para com Deus, para com a palavra de Deus, para com a casa do Senhor, para com os nossos pastores, para com os nossos irmãos, para com a nossa família, nós estamos negando a Jesus. Talvez não era isso que você queria ouvir nessa noite, mas precisamos aprender como Sama ou Samar, depende, tem uma tradução que tem acento, outras que não tem. Mas o que importa é que o homem era fiel. E aí o texto diz que aconteceu a mesma coisa, porque Satanás, entenda bem, Satanás, ele não cria nada novo, ele usa as mesmas estratégias. Já perceberam isso? Nada de novo na grande verdade. E às vezes eu e você somos tão bobos, né? Não tem outra palavra, que ficamos: ai, Jesus. Não, querido, é as mesmas coisas. E aí o povo está lá no meio da guerra, vem os inimigos, né? E aí o texto diz mais uma vez que o povo de Israel, fugiu. Mas aquele homem estava num campo de lentilha. O texto não disse se aquele campo era da família dele, mas aquele alimento pertencia ao povo de Deus. E ele falou: não, eu não vou deixar que os inimigos venham e levem o nosso alimento. E ele luta sozinho, e ele vence sozinho. Mas a vitória é do povo de Deus. Então quem é valente tem que ser humilde. Quem é valente tem que entender que não é o centro do universo. O mundo e a igreja, o reino de Deus não gira em torno do meu e do seu umbigo. E graças a Deus por isso.
Então ele vence sozinho, mas todos partilharam daquela vitória, porque o texto diz que através dele, Deus deu livramento ao seu povo. Em nome de Jesus, que através de mim e de você, Deus dê livramento ao seu povo na terra. Que em nome de Jesus, através de você que está aqui nessa noite, que disse que é valente, que as almas possam ser saqueadas do inferno. Quem faz é Jesus, queridos, não somos nós, mas nós somos sim o instrumento que Deus quer usar. Nós somos sim, o canal pelo qual o Senhor vai alcançar as vidas. E eu quero rapidamente, que eu nem sei quanto tempo que eu tenho, trazer aqui para você isso de uma maneira mais próxima ainda, porque nós não vamos mais ver Davi reinar sobre Israel, mas nós vamos ver Cristo reinar sobre a terra. Eu creio nisso. E o Senhor está nos chamando como igreja. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: desperta. Você que está dormindo, talvez eu estava dormindo também, queridos. Eu não estou me colocando fora não, mas o Espírito Santo de Deus diz nessa noite para mim e para você: desperta, se levanta, seja valente. Pare de olhar para o que não deu certo, pare de olhar para o que você não conseguiu, porque o Senhor é comigo e com você. Deus, Ele nos levantou como valentes de oração, como valentes para guerrear na casa do Senhor através do louvor, como valentes para falar da palavra de Deus, como valentes para dar testemunho. Queridos, olha que coisa maravilhosa, quando alguém chega para você, igual essa semana aconteceu, e fala assim: você é crente, né? E não é pela roupa, e não é pela aparência, é porque viu Cristo em mim e você. Então até mesmo sem palavras, nós podemos ganhar as pessoas. Na grande verdade, eu acredito que nós deveríamos ganhar as pessoas principalmente sem palavras. Porque se eu estou dizendo, ela pode questionar se o que eu estou dizendo é verdade. Mas se ela vê na minha vida, se ela vê eu dando testemunho de cristão, ela não vai poder questionar. Então há um rei, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, que vai reinar sobre a terra, sobre todas as coisas. A palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E a palavra de Deus diz que nós vamos estar com Ele, porque nós somos a igreja, nós somos a noiva, nós somos o povo escolhido do Senhor. Então Jesus nesta noite está falando para mim e para você: seja corajoso, seja leal, seja persistente, não desista. Ai, mas está tão difícil. É difícil mesmo, queridos, mas sabe o que foi mais difícil? Foi a cruz. Mas Ele suportou. Todas as vezes que a gente canta este louvor aqui da cruz, eu falo: Senhor, que amor é esse? Como pode? Jesus suportou a cruz que era minha, que era sua. Jesus suportou. Então nós precisamos persistir. Peça ao Senhor nessa noite que Ele te dê estratégia, que Ele te faça habilidoso. Tem áreas, queridos, que nós temos dificuldade, mas não significa que Deus não nos chamou para isso. Mas é tempo de nós aprendermos uns com os outros, aprendermos com o Senhor. Então que você peça ao Senhor habilidade para você conquistar as almas, para você conquistar o reino. Deus nos deu uma missão. Deus nos deu uma missão. Jesus disse aos discípulos, Atos dos Apóstolos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não disse apenas para os apóstolos, Jesus disse para a igreja. Jesus disse para mim e para você. Então não abra mão da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma arma de ataque e de defesa. Eu ataco o inimigo e eu defendo a minha fé através da palavra de Deus. Então não abra mão. Levanta a sua mão aí. Será que você já está tão grudado na palavra que ela não solta mais das suas mãos, da sua boca, do seu pensamento? A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Se quando você dá um tropeção sai palavrão, então não está cheio da palavra de Deus. Se quando você tem uma perda, você acha que tudo se acabou, que o mundo acabou, que nada mais vai dar certo, então a sua mente está sendo
habitada por outras coisas, a não ser a palavra de Deus. Porque nós precisamos ter a mente de Cristo. Então, nesta noite, primeira coisa, não abra mão da palavra de Deus. Segunda coisa, não abandone o campo de batalha. Para onde que você quer fugir, irmãos? Para onde você quer fugir? Eu já tive situações na minha vida em que eu quis fugir. Se eu falar para você que eu já fugi, eu vou estar mentindo. Eu acredito que eu nunca fugi, mas querer eu já quis um monte de vezes. Mas para onde que nós vamos fugir? Da vontade do Senhor. Para onde que nós vamos fugir? Do que Deus tem para nós. Não saia do campo de batalha. Mas está difícil, fique aí. Mas eu estou com dúvida, fique aí. Mas o inimigo está me afrontando, fique aí. Mas o inimigo está dizendo mentiras ao meu respeito, bem-vindo ao clube. Todo dia Satanás inventa uma nova. Porque se ele não tem, ele inventa. Continue onde você está. Continue onde você está. Não abra mão da herança que Deus te deu. Não abra mão. Ai, mas esta igreja é tão ruim. Tem tanto irmão lá na África que queria um templo desse. Tem tanto irmão lá na China que queria a liberdade que eu e você temos de culto. Ai, mas meu pastor é tão ruim. Arruma um melhor, irmão. A minha pastora é tão ruim. Arruma um melhor, então. Será que é isso? Ou será que nós não estamos enxergando o que Deus tem para nós? Não abra mão da sua herança. Não saia de onde Deus te colocou. Não abra mão da sua família. Não abra mão da sua casa. Ai, mas aquele meu marido, aquele traste, tem tanta gente querendo um traste como ele. Larga para você ver. Ai, mas a minha mulher. Manda embora, irmão. Ai, o meu filho, eu não aguento mais os meus filhos. É só você colocar lá na porta que Satanás está pronto para abraçar. Não vai pensar duas vezes. Ah, seu pai, sua mãe é crente, não te quer? Eu quero você. Eu tenho um projeto, lindo para você. Não sejamos enganados. Não sejamos confundidos. Não sejamos covardes. Quando Gideão vai lutar, né? Qual é a palavra do Senhor? Diga aos covardes que volte. Eita. Só que a guerra que nós estamos vivendo hoje é diferente. E deixa eu falar uma coisa para você. Não tem mais tempo para covarde voltar. Se você tem sido covarde, como eu fui muitas vezes, é tempo de você se levantar e falar: Jesus, me ajuda, como o pai daquele moço, né? Jesus, me ajuda na minha incredulidade, porque eu preciso crer que isso aqui vai dar certo. Não tem tempo mais para voltar para trás. Não tem tempo. Se você casou errado, não tem tempo mais para voltar para trás. Se você teve filho antes do tempo, não tem tempo mais para voltar para trás. Se você acha que você se precipitou, não era hora ainda de você fazer a obra do Senhor, sinto muito em lhe informar, não tem tempo mais para voltar para trás. Não tem, não tem. Então vamos lá. Como eu disse, nem que seja pela fé. Jesus, eu sou valente. Jesus, eu sou valente. Querido, eu tenho pavor de rato, tenho pavor. Pensa numa coisa que eu tenho pavor, eu tenho pânico, eu tenho medo. Jesus não vai me curar mais, que eu já fiz trocentos encontros e essa parte ficou. Eu continuo do mesmo jeito. E uma vez apareceu um rato lá em casa. E aí, eu já saí apavorada, né? E meu marido foi matar o rato. E eu achando o quê? Né? Ele vai lá matar o rato. Olha, glória a Deus, né? Tem um homem para matar o rato, né? Foi lá. Aí ele matou o rato, passou, e daqui a pouco ele falou assim: você não sabe de nada. Eu falei: o que foi? Eu estava morrendo de medo. Então isso é ser valente, queridos. Não deixe quem está em volta perceber. Vai lá em nome de Jesus. Não, irmão, eu vou orar, esse demônio vai sair em nome de Jesus. Eu vou orar e alguma coisa vai acontecer. Não, eu vou falar de Deus, eu vou fazer a obra do Senhor, eu vou crer. Nem que você olhe assim e você fala: Jesus, será que essa pessoa um dia vai ser aquilo que o Senhor falou? Meu Pai, mas creia, irmão, seja corajoso como seu pastor. Vai lá, não deixa ninguém perceber. Não deixa. Vai lá e mata, né? Mata em nome de Jesus. Porque é assim que o Senhor faz. Então nós precisamos
sair da nossa zona de conforto. Você está muito acomodado, irmão, com a pandemia, viu? Você está muito acomodada. Culto online, ó que bênção. Você nem sai de casa. Você está muito acomodado, irmão. É tempo de guerrear. É tempo de se levantar. É tempo de declarar o reino de Cristo. Nós trabalhamos para o reino. Saia da sua zona de conforto. Deixe as suas opiniões, as suas vontades, os seus achômetros. Irmãos, eu sou uma pessoa que eu tenho muitas opiniões. Só que eu também tenho uma convicção. Que Jesus, na grande verdade, está pouco se importando com a minha opinião. Porque tudo que Ele queria para mim e para você, Ele já deixou na palavra. Ele pagou o preço por isso. Ninguém aqui morreu na cruz por ninguém, não. Jesus pagou o preço pelas nossas vidas. Então, opinião nós temos direito de ter. Nem sempre nós vamos concordar com o que Jesus quer para nós. Nem sempre nós vamos concordar com o que o nosso pastor está fazendo, está falando. Mas cabe a nós obedecer. Então, saia da sua zona de conforto. Segunda coisa, adquira intimidade com o seu líder. Adquira intimidade com o Espírito Santo. Se volte, fique aqui. Antigamente a gente fazia aqui o bolo dos aniversariantes, né? Aí terminava o culto, ia lá comer o bolo, a gente via gente ir embora. Eu falei, mas, gente, se você não se aproximar do seu irmão, como que você vai conhecer ele? Se você não se aproximar do seu líder, como que você vai conhecer ele? Então adquira intimidade, se aproxime. Não admita, querido, que fale mal da sua igreja, que fale mal do seu pastor. Não aceite. Não aceite. A menos que você não conheça ele, né? Aí fica difícil. Terceira coisa, deixe de fazer a sua própria vontade. Aí pegou, né? Eu gosto tanto de fazer a minha vontade. Só que a palavra de Deus diz que aquele que planta para a carne, da carne vai colher corrupção. E aquele que planta para o Espírito, do Espírito vai colher vida eterna. Se a tua carne fosse tão boa, Jesus não dizia que tinha uma luta entre a carne e o Espírito, não é? A carne prevaleceria. Então por que é uma guerra? Por que é uma luta? Claro, queridos, nós temos necessidades. Como seres humanos, nós temos um corpo físico que tem necessidades. Mas a vontade da nossa carne está falando dos desejos, da concupiscência, daquilo que nos faz se perder do que é espiritual. Então, se você fizer somente a vontade da sua carne, com certeza você não vai enxergar o que Deus tem para você. Então, precisamos deixar de fazer a nossa própria vontade. Jesus é o meu Senhor. Até que ponto? Ai, pastor, eu amo a sua vida, você é meu líder, meu pastor. Até que ponto? Porque se nós não obedecemos a palavra de Deus, Ele não é o nosso Senhor. Se você não obedece o seu pastor, Ele não é o seu pastor. Se você não obedece o que Deus diz para você, você está dizendo de boca que você se submete a essa autoridade. Mas você está mostrando na prática que o que importa é a vontade da sua carne. Então, em nome de Jesus, que pelo menos, nós possamos pensar sobre isso. Que pelo menos nós possamos entender o que o Senhor tem para nós. Então, nos dias de hoje não é diferente. Deus está chamando homens e mulheres que talvez ninguém dê nada, né? São a escória da sociedade. Que talvez morem, num bairro que, quando você fala o nome, o povo até arregala assim o olho, né? Oh, glória! Glória a Deus que a gente mora aqui, irmãos. Glória a Deus por isso. Foi aqui que o Senhor nos plantou. Eu sempre digo também que tem gente preocupada lá com a África. Se esquece do seu vizinho. Se esquece da sua parentela. Em nome de Jesus, que possamos ser valentes. Que possamos ser firmes. Que possamos conquistar o que o Senhor tem para nós. Eu vou parar. Amém? Eu vou parar. Eu não sei nem que horas que é. Amém? Pastor André. Falta mais uma meia hora para eu falar, mas eu vou parar.